Vindo de um presidente que não queria que as domésticas tivessem os mesmos direitos de um trabalhador, vindo de um cara que nasceu exatamente no dia da preservação das florestas, no dia 21 de março, ele sendo o avesso a tudo isso, né? Um cara que quer usar a Amazônia para desmatar, para usar em prol de dinheiro, né? Um cara que quer que os seres humanos façam entretenimento com os animais, autorizando a caça dessas criaturas, as criaturas que Deus fez, né? Umas para alimento, outras simplesmente para fazer parte do ecossistema, para equilibrar o ecossistema, e o cara quer destruir tudo isso. Então, o que nós podemos esperar desse presidente? Como estava falando, os medicamentos para pessoas que dependem desse remédio é uma obrigação do governo. Jamais um cara que tem como lema Deus acima de tudo e conhecereis a verdade vos libertará, um cara que diz que aceitou Jesus Cristo, vai pensar em suspender esses medicamentos. Não existe desculpa. Ah, mas que o cálculo não fecha. Nunca iria vetar. Nunca, uma pessoa de Deus nunca iria vetar isso. Vamos resolver o que está errado aqui. Vamos buscar uma solução. O que podemos fazer? Quebrar patentes? Comprar patentes? O que nós podemos fazer? Negociar patentes? Jamais iria simplesmente numa canetada, vetou, e a partir de hoje aquela pessoa vai morrer porque não tem o medicamento. Que Deus é esse que está acima de tudo? Que verdade é essa que ele quer nos mostrar? Senão as mentiras que ele sempre pregou, né? Infelizmente, o povo fica assim: ah, legal, o presidente fez isso, a economia tá boa, tá tudo bem. A que preço? A que preço? Nós vemos, porque muita gente só vai deixar de olhar esse presidente, só vai deixar de olhar ele com bons olhos quando a coisa começar a feder pro lado dele. Enquanto a bosta estiver lá na rede de esgoto, tudo bem, mas quando der a descarga e essa bosta cair dentro da sua casa e começar a feder, as pessoas vão pensar assim: poxa, o cara me prejudicou. Porque tem gente que só é patriota quando é feito de idiota. Exatamente isso, né? O Bolsonaro nasceu no mesmo dia em que Hitler fez o seu primeiro discurso. O mesmo dia do apartheid, né? Da matança dos africanos, dos negros africanos desarmados. É coincidência ou não isso? Ou é uma escolha maçônica? Então, gente, cara, é complicado. Na data de aniversário de presidente nascia Ayrton Senna, um mito de verdade, né? Também 21 de março é comemorado o dia da síndrome de Down. Eu não vou fazer comparação porque já me chamaram de preconceituoso e realmente estava errado em fazer alguma comparação, porque as pessoas que têm síndrome de Down não merecem essa comparação, né, que eu iria fazer, mas não cabe nessa situação. Realmente estaria errado se fizesse tal comparação, mas só para nível de conhecimento. Então nós esperamos, cara, um respeito à Constituição, um respeito à vida das pessoas. Essas coisas de tirar remédio de pessoas que necessitam para viver é uma coisa absurda, cara. É uma coisa que inimaginável. Não tem como você pensar nisso. Sabe? Chega um ponto em que ser humano é esse? Que cristão é esse? Um cristão de verdade, cara, jamais ia aceitar um aperto de mão de Bispo Macedo. Quando eu falo aperto de mão, não é o toque das mãos, não. Eu falo de destra de comunhão. Não ia aceitar um cara desse como sendo um líder espiritual. Porque ele não é. Ele não é. O evangelho é puro. E você vê, o cara move toda uma emissora de televisão para só falar bem do presidente. Por quê? Porque apoiou ele.
Quer dizer que agora o noticiário está todo envolvido, ele não pode mais falar mal do presidente, o noticiário só vai falar bem do Crivella, né? Esse energúmeno que eu tive o desprazer de jogar o meu voto no lixo, porque eu acreditei que esse cara ia fazer diferença. Quando ele falou que ia cuidar das pessoas, eu não fazia ideia de que ele estava falando que ia cuidar das pessoas depois do apocalipse. Eu achava que ele ia cuidar antes da destruição do planeta, porque esse cara não fez nada. Não fez nada de bom. E agora no finalzinho, nos finalzinhos do mandato, que eu acho que ainda faltam alguns tempos, não sei quanto tempo, não me interessa saber, começa a querer mostrar que está fazendo alguma coisa. É, é muito ridículo, cara. Eu devia ter escolhido o Freixo. Não é possível. Eu não gostava do Freixo por conta do PSOL. Mas agora eu passei a admirar o Marcelo Freixo e o Glauber. Né? Nós temos Marcelo Freixo, Glauber, Flávio Dino, Ciro Gomes, Rondolph, Molon, Léo Stoppa, agora o Nando Moura, que voltou à sanidade, né? Voltou à sua sanidade. Não sei como um cara tão inteligente tinha caído nas artimanhas da presidência, né? E de um dia para o outro as pessoas fazem a outra inimiga. Já perceberam isso? O Pochá, o Flávio Pochá, né? Acho que é Flávio o nome dele. O cara é um bom artista, um cara que já alegrou muito a gente. Não é porque esse cara está fazendo uma peça que está retratando Jesus Cristo de uma forma que eu não concordo, que também acho que não deve ser dessa forma. Acho que os cristãos têm que reclamar sim, porque está ferindo leis. Mas não é por isso que eu vou odiar o cara. Eu acho que eu tenho o direito de defender e ele tem o direito de fazer o que ele bem quiser da vida dele. É a liberdade que ele escolheu. Os cristãos, e precisa entender uma coisa, cara. Quem não tem o Espírito Santo não entende as coisas do Espírito, não compreende. O que é nascido da carne é carne. A inclinação natural é para as coisas da carne. Né? Só que eu fiz uma observação que as pessoas não gostaram, acharam que eu estava amaldiçoando. Não use o nome de Deus em vão, porque você não sabe qual é a reação de Deus. Você não sabe como Deus atua. Ninguém sabia que Ananias e Sátira iam morrer na Bíblia. Ninguém sabia. Lógico que eles estavam vivendo, eles já conheciam a fé e fizeram a coisa errada. Deus não vai pegar e levar em consideração a ignorância das pessoas, mas a gente não sabe o nível de consciência dessas pessoas, né? O nível de consciência acerca do evangelho. Às vezes o cara sabe que está fazendo uma coisa errada, mas ele bate naquela tecla. Aí pode ser que Deus intervenha e faça alguma coisa. Sim. Sim, não sei. Eu não posso dizer que sim. Então, não use o nome de Deus em vão, porque a gente não sabe quais as questões que estão em jogo. Eu não quero que Deus venha e mate o Fábio Poechá por conta de uma bobeira dessa. Se eu, que sou humano, consigo ter um pouco de amor ao ser humano, você imagina o amor de Deus, que é incondicional, né? Que é o amor que respeita a nossa ignorância, que sabe que o cara é nascido da carne. Então os cristãos precisam aprender isso. Eu sempre bati nessa tecla de cristão ficar mexendo em despacho da Umbanda lá, falando que vai quebrar as coisas, né? Quebrar o feitiço que está ali. Eu sempre falei que isso não fazia parte do evangelho. Aí agora eles têm essa arma contra nós, quer dizer, vocês podem fazer isso e a gente não pode fazer aquilo outro. É exatamente isso. Se o cristianismo respeitasse mais as outras religiões, a gente seria mais respeitado. O que está acontecendo é que agora estamos querendo ser questionados. Por quê? O macumbeiro é do diabo, é do satanás. E a gente demorou tanto tempo para compreender que o que nos foi ensinado na igreja não tinha nada a ver com o cristianismo. Que nós vivemos a nossa fé em Cristo, não precisamos menosprezar a fé das pessoas, não precisamos dizer que elas são do diabo, apenas tendo a compreensão de que nós fomos tirados das trevas para o reino do Filho e elas continuam ainda com o poder do mal sobre a vida delas. Mas não quer dizer que elas não são boas, não podem ser boas pessoas. Não quer dizer que Deus as abandonou, né? Não quer dizer que Deus não tenha cuidado delas.
É essa questão que nós estamos vivendo, os valores do Evangelho hoje. Deus ama a pessoa que está lá no pagode, na farra. Ele ama. A hora que Deus tocar no coração, pode ver mudança, ouve em nós. Né? Aí as pessoas falam, mas se ele não ouvir, cara, quantas vezes nós não ouvimos a Deus mesmo sendo cristão? Quantas vezes nós não ouvimos a Deus quando nós não éramos também cristãos? E hoje estamos aqui. Agora, por cima da carne seca, vamos querer que Deus massacre as pessoas que estão no lugar exatamente que nós estávamos antes? É uma questão, cara, esse embaraço todo nos faz pensar, é bom, nos faz raciocinar sobre o que é o bem e o que estávamos fazendo de errado. Pessoas paravam homossexuais na rua, se você não parar com essa tua vida promíscua, você vai para o inferno. Isso é o Evangelho de Cristo? Isso não é o Evangelho de Jesus. A gente passou a exorcizar as pessoas, até as pessoas desprezar as pessoas, foi exatamente o que os judeus fizeram. Os judeus achavam que eles eram uma raça especial, tinham todos os atributos de Deus, a bênção de Deus, mas começaram, ao invés de transmitir esse amor, passaram a achar que eram exclusivos. Nós estamos cometendo o mesmo erro. Não precisa você ser cursado em teologia para compreender isso. Estamos cometendo os mesmos erros. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo que eu devo amar? Quando Jesus falou, amar o próximo, o cara perguntou, quem é o meu próximo? Porque ele acreditava que o próximo dele só podia ser judeu, não podia ser gentio. O seu próximo são os homossexuais, o seu próximo são as pessoas menosprezadas. São as pessoas que estão no mundo. Esse é o seu próximo. Mas as pessoas pensam que elas parecem que querem que Deus coloque essas pessoas no inferno. Parece que quer... Não, Deus tem que fazer justiça. Ele tem que botar essas pessoas no inferno para elas pagarem pelo... E quando você olha para a vida dessas pessoas que estão fazendo isso, tem muitas coisinhas escondidas, às vezes piores, do que o fato do cara se deitar com outro homem. Ou a mulher se deitar com outra mulher. Tem coisas piores escondidas. Tem coisas na mente dessas pessoas pior. Que se as coisas se encaixassem na vida, ela cometeria crime muito mais grave do que aquelas pessoas ali. Se Deus não tivesse com o Espírito Santo, botasse o Espírito Santo intercedendo por elas, poderia fazer coisas piores, tirar a vida de outra pessoa, ou coisas até mais impuras aí, né? Já tirar a vida já é uma coisa muito ruim, mas tem coisas que também ruins da mesma forma. Então, gente, é complicado, cara. O evangelho precisa ser vivido em verdade, tá? E é difícil. Porque quando você percebe que todas as pessoas à sua volta não estão vivendo esse evangelho, você é levado a fraquezas também. Você perde o estímulo, às vezes, para estar pregando, para estar convivendo. Você perde esse estímulo. Não dá para você se conformar, é simplesmente colocar sua melhor roupa aí para o culto. Você tem que entender que você precisa fazer isso, sim, mas você precisa também se preocupar com as pessoas que estão aqui fora. A internet, muitas vezes você vai lá no comentário da pessoa, conversa com a pessoa, dá aquela oportunidade de jogar uma palavra de Deus, né, para mudar o raciocínio, porque o raciocínio do cristão verdadeiro, ele só muda quando você usa a palavra de Deus para mostrar o erro dela. Então você tem que saber, conhecer as escrituras bem e saber o que você vai dizer ali naquela hora. E se manter por tudo isso também. Não se manter nervoso, se manter compreensivo a respeito de entender que às vezes aquela pessoa não entende o evangelho como você entende. Tudo isso. Isso é um trabalho bonito, né? Que o cristão pode fazer nessa época. Conversar, instruir, redarguir, exaltar, exortar, né? Esse é o trabalho. Dizer o que está errado, mostrar quem são os mentirosos na fé, isso é o trabalho. É mais árduo, mais chato, você vai ser mais criticado, pessoas que são daquela denominação não vão entender, mas no futuro elas vão entender, porque eu também não entendia quando criticavam os da minha fé, os que eu admirava. Depois eu fui compreender, estavam certos,
tiveram a coragem de mostrar a verdade. Precisa de gente corajosa. E essas pessoas corajosas estão um pouco se lixando do que se faz, da impressão que você tem delas, porque elas retêm a verdade, elas sabem o caminho que elas estão seguindo, elas sabem o bem que elas querem fazer às outras. Então, elas não estão se importando com admiração, com like, com visibilidade, notoriedade. Elas estão se preocupando em pregar a verdade.